nós agradecemos a presença de vocês e desejamos a todos, eu, o Peron, mais o Marcos da Costa, mais a doutora Ivete, mais os outros 158 conselheiros, as boas-vindas a esta mesa, agradecendo a pessoa da doutora Roberta Lídice, dela ter vindo aqui, mais uma vez, falar sobre o assunto que ela vai falar. Eu imediatamente passo a dizer o seguinte. Doutora Roberta Lídice, advogada consumerista, pós-graduanda em Direito Empresarial, MBA em Gestão Pública, Políticas de Gestão Governamental, pela Escola Paulista de Direito, EPD, ouvidora certificada pelo ABO, Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman do Brasil, membro da Comissão de Direitos Humanos e assessora da 20ª Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Reiterando os nossos cumprimentos, o nosso agradecimento da senhora ter vindo aqui mais uma vez falar. Ainda a semana passada a senhora proferiu uma palestra desta natureza lá na subseção de Santana, subseção que eu tive a honra de, durante 22 anos, atuar lá, e cheguei lá como advogado, saí de lá como presidente. E fico muito feliz por estar aqui mais uma vez, dividindo a mesa com a senhora, e isso que me dá muita alegria. A palavra é da senhora, viemos aqui todos para ouvi-la atentamente o que a senhora tem a nos dizer. O tema de hoje é o papel da ouvidoria na solução de conflitos. Então, começando pelo tema, vou falar um pouco da história, né, de quando surgiu a ouvidoria. Então, o sistema de ouvidorias, ele foi criado há mais de 200 anos na Suécia, onde também havia a figura do ombudsman, que em português significa defensor do povo. No Brasil, desde a época da colonização portuguesa, os governos gerais possuíam em suas estruturas ouvidores que eram indicados pelo rei de Portugal. O que já naquela época, né, eles tinham o direito de promulgar e lavrar as leis, estabelecer câmaras de vereadores e atuar como comissários de justiça, ouvindo as reclamações e reivindicações da população sobre improbidades e desmandos por parte dos servidores do governo. Depois disso, na Suécia, também em 1809, registra-se a implantação constitucional do ombudsman sueco, cuja missão era verificar a observação das leis pelos tribunais, tendo o poder de processar aqueles que cometessem ilegalidades ou negligência no cumprimento de seus deveres. Atualmente, em território nacional, começam a aparecer várias ouvidorias espalhadas por toda a federação, nos setores públicos e privados, onde temos também a figura do ombudsman de imprensa, que foi a Folha de São Paulo, a precursora desse cargo, né, dentro da sua instituição, apontando as falhas e críticas ao periódico, tendo a imparcialidade na notícia para o leitor desse jornal. A ouvidoria, em sua compreensão atual, que não se confunde com aquela antiga figura do ouvidor do Brasil colonial, uma espécie de juízo auxiliar direto dos donatários das capitanias, se estabelece como um canal de manifestação do cidadão, configurando-se assim como um mecanismo de exercício da cidadania e meio estratégico de apoio à gestão. Nós temos também como finalidade a transparência das informações, o que fortalece a ouvidoria, hoje em dia, tanto no setor público quanto no setor privado. Agora, a primeira ouvidoria pública no Brasil, ela foi instalada na cidade de Curitiba, em 1985. Em São Paulo, em 1989, com o jornal Folha de São Paulo. Na iniciativa privada, também se destacou o Grupo Pão de Açúcar. Em 1993, lançou seu ombudsman. Na área pública estadual paulista, surgiu em 1992 na ouvidoria do PROCON, seguida pelo IPEM em 1993 e da Secretaria de Segurança Pública em 1995. Temos também como piloto da Secretaria da Saúde, que foi em 1996. Agora, a ouvidoria no Brasil, a emenda aprovada durante a elaboração da Constituição Brasileira de 88, ela descentralizou a ouvidoria. A partir dela, qualquer poder executivo pode, por lei ou decreto, estabelecer a sua ouvidoria.
Cumpre salientar que este é um dos objetivos básicos da nossa Constituição de 88, onde se prevê a norma para proteger o cidadão perante o Estado, que é a norma garantista. A partir desse momento, o processo de criação de ouvidorias começou a ser difundido em todo o país. Ouvidoria em São Paulo. A Lei Estadual 10.924, de 20 de abril de 1999, de defesa do usuário do serviço público, e o Decreto 44.074, de 1º de julho de 1999, regulamenta a composição e define as competências das ouvidorias e serviços públicos, né? Então, a lei determina que todos os órgãos públicos do Estado nomeiem seus ouvidores e que as empresas de economia mista e as concessionárias subordinam-se à mesma lei. No total, né, só na área pública, o Estado de São Paulo possui 165 ouvidorias, sendo 26 entre as concessionárias de serviços públicos. Recentemente, um decreto reforçando a lei, ele foi lançado, o qual determina a apresentação de relatórios a cada 6 meses. Esses relatórios são de suma importância, porque o gestor pode mensurar o número de reclamações e apontar as falhas, né, que ocorrem tanto no setor público ou privado, e o ouvidor propor essas melhorias. Como as pessoas todos sabem, o ouvidor tem como contrato de meta essa proposta de melhorias nos produtos e serviços. Então, no setor privado, observamos a necessidade que as empresas têm de avançarem nos serviços básicos de atendimento ao consumidor e agregam a ouvidoria ombudsman a fim de melhorarem os produtos e serviços oferecidos aos clientes, garantindo a fidelização e a boa imagem desta no mercado. Hoje, nós vemos como uma empresa ela tem uma ouvidoria, ela tem uma outra visão do cliente, do consumidor, perante o mercado, perante as empresas, perante as relações consumeristas, porque o cliente sabe que se ele precisar reclamar de um produto ou serviço, ele tem onde recorrer. Nós vemos também, hoje em dia, os clientes às vezes preferem comprar um produto ou adquirir um serviço com valor um pouco maior em uma empresa do que comprar em uma outra empresa com produto inferior que não tem um bom atendimento. Então, o consumidor de hoje ele é bem exigente, o cidadão também conhece as suas leis, conhece seus direitos. Então, por isso, a importância da ouvidoria, de ter ouvidoria dentro das empresas como fortalecimento da marca. Agora eu vou falar um pouco da transparência como instrumento democrático, né? A Lei de Acesso à Informação, 12.527, de 2011. Então, essa lei é conhecida como a LAI, né? Lei de Acesso à Informação. Ela regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. A referida lei entrou em vigor em 16 de maio de 2012. A lei de acesso, a publicidade passou a ser regra e o sigilo a exceção. A lei de acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente aquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado. Então, é proibido exigir do solicitante que informe os motivos de sua demanda, né? Entretanto, o órgão ou entidade pode dialogar com o cidadão a fim de obter um melhor entendimento ao que foi solicitado, objetivando o esclarecimento e a disponibilidade da informação requerida, com fulcro no artigo 10, parágrafo 8º da Lei de Acesso à Informação. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos no slide, né, de transparência ativa, a divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, independente de requerimento, utilizando principalmente a internet. Exemplos, sessões de acesso às informações dos sites dos órgãos e entidades e portais de transparência. E como exemplo da transparência passiva, né, disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica. Exemplo, respostas às solicitações de informações registradas. Então, a ouvidoria ela é um canal de última instância administrativa para recebimento de reclamações. Então, ela recebe elogios, sugestões, críticas dos serviços e produtos de uma empresa, apurando manifestações apresentadas, propondo melhorias nos processos e mitigando conflitos. Então, o ouvidor, segundo João Elias de Oliveira, ex-presidente da ABO, o ouvidor personaliza o atendimento e é 100% responsável em garantir que os problemas sejam resolvidos.
ele atua como advogado do cliente dentro da empresa. Então, o ouvidor ele é a voz do cliente na empresa ou a voz do cidadão no órgão público, para que possa solucionar os conflitos, e, em última instância, administrativa, evitando que seja recorrido ao judiciário. O ouvidor ele é um preposto na empresa também para mediação de conflitos. Ele conduz as partes às negociações e conciliações. Cabe à ouvidoria assegurar ao cliente cidadão as suas reivindicações, buscando melhoria e qualidade nos serviços prestados e garantindo o direito à informação, respeitando a defesa dos seus interesses. Então, esse desenvolvimento aqui tem uma dinâmica, né, do atendimento, recebimento pelo ouvidor, o tratamento da reclamação e envio ao contratante, depois devolvendo a solução. Empresas de grande porte têm as áreas gestoras, que é possível recorrer para trazer a resposta para esse cliente. A ouvidoria recebe e soluciona a questão e comunica a solução definitiva ao reclamante. E, por final, a ouvidoria entrega os relatórios analíticos periódicos para o contratante, para ele poder mensurar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Então, com o objetivo, a ouvidoria é disponibilizar um canal de atendimento em alto nível, a fim de proporcionar sua defesa dentro da instituição. Busca pela excelência no atendimento de serviços prestados e um atendimento como vantagem competitiva também na relação comercial. Foco no relacionamento com não como um sistema meramente operacional, e sim como uma busca para melhor estratégia de negócios e preservação da marca. Então, hoje nós sabemos que o relacionamento entre cliente e instituição é de suma importância para que possa ter a qualidade nos produtos e serviços oferecidos, para que a empresa possa se manter firme no mercado hoje em dia, é de suma importância esse relacionamento com o cliente. Da mesma forma, nos órgãos públicos, né, se faz necessário que a excelência do atendimento para com o cidadão, até para demonstrar a sua credibilidade perante a este. Então, quanto às ações da ouvidoria, elas podem ser preventivas, corretivas e minimizar novas ocorrências como ouvidoria proativa. Ela é preventiva quando se antecipa um problema e tenta solucioná-lo, né, antes que o cliente possa vir a ter algum problema maior ou acionar a justiça. Corretivas quando detecta a falha, solucionando. Então, por isso que a importância do cliente fazer a reclamação em segunda instância e não deixar para lá, né? Normalmente nós vemos pessoas que não fazem jus, né, ao direito de reclamar, e é de suma importância que se faça, porque muitas falhas podem ser corrigidas. A exemplo do Banco Itaú, quando eu fiz parte do grupo de ouvidores do banco, foram corrigidas 450 contas correntes de tarifações que eram para ser de forma automática, porém os clientes estavam tendo o transtorno de ter que ir à agência para solucionar o estorno dessa tarifa. Então, por causa de uma reclamação, foi detectado o erro, a falha devido à fusão dos bancos, houve esse problema sistêmico, e foram corrigidas por causa de um cliente, os demais foram beneficiados também, corrigindo essa falha. Outra questão também de suma importância, quando há clientes que estão com dívidas, as instituições financeiras costumam ter as campanhas para poder fazer os acordos junto a esses clientes. Isso evita também ações de cobrança, enfim, todos os transtornos que o cliente poderia ter, ou enfim, o banco, a instituição também como custos, né? Então, essas campanhas motivacionais que existem e que o ouvidor tem autonomia para fazê-lo, então, entrar em contato com o cliente, ou quando o cliente entrar em contato, fazer a negociação direta dessa dívida também. Então, isso é de suma importância. Ouvidoria e suas premissas, né? Ela deve interpretar a manifestação do cliente, ter um processo de trabalho flexível, ou seja, não seguir um script, né? O ouvidor ele tem autonomia para resolver e solucionar as questões, ter o atendimento para a base de clientes participativos, uma identidade funcional e social, ser um mediador de conflitos e ter um tratamento estatístico dirigido ao gestor para mudança nos processos. Então, é muito importante que o ouvidor encaminhe as melhorias para o gestor, para que possam ser efetivadas e implementadas dentro da empresa ou órgão público para que haja melhorias nos processos.
Agora, quanto à implantação da ouvidoria, ela deve estar associada a princípios éticos e democráticos, redirecionar o foco da empresa, envolve o desencadeamento de processos educativos internos e externos, ou seja, deve haver um aculturamento, inclusive dentro da empresa, de que a ouvidoria é um departamento de suma importância, porque às vezes você encontra numa empresa as pessoas que não conhecem, não têm conhecimento da ouvidoria, e tratam como se fosse um canal simples de atendimento, né? E não é um saque. O ouvidor é a segunda instância administrativa para a solução de conflitos. Então, determina processo de qualificação, capacitação e treinamento e fortalece o comportamento ético dos colaboradores. Quanto à função social da ouvidoria, ela agrega valor à empresa, respeita e faz respeitar direitos e legislação, utiliza as informações recebidas como instrumento de qualidade e melhorias, e tem compromissos com valores éticos e com resultados, né? Conforme eu já havia dito, o ouvidor ele tem um contrato de metas dentro das empresas, das quais deve ser atingidas e sempre focado no relacionamento com o cliente, sendo a voz deste dentro da instituição. Quanto aos mecanismos de solução de conflito do ouvidor, né, a negociação, a conciliação, a transação, a arbitragem e a mediação, sempre com foco na mitigação de conflitos. Quanto às vantagens da mediação, ela abandona a cultura do litígio e estabelece a cultura do diálogo, né? Isso é o que mais se ouve hoje em dia, a importância de estabelecer o diálogo para a solução dos conflitos. Desjusticializa o sistema, diversifica a solução do conflito, concede maior tutela com menor custo, efetividade e universalidade. A mediação é uma forma de expressão de vontade para solucionar e prevenir os conflitos. O acordo é instituído entre as partes com o auxílio de um facilitador que viabiliza o diálogo com foco nessa solução. Para ser ouvidor, ele deve estar apto pela certificação da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman do Brasil, com validade de 5 anos, né, sendo necessária a sua renovação. Para a divulgação da ouvidoria, de suma importância utilizar o e-mail, malas diretas e outras ações que a empresa ou o órgão público achar necessário. Acessibilidade, o telefone sempre 0800 de forma gratuita, e-mail e caixa postal. A ferramenta web, né, como também na área jurídica, né, no judiciário, é de suma importância, porque ali o ouvidor irá registrar toda a manifestação desse cliente, desde a abertura do processo até o fechamento, e colocando sempre o subsídio, a comunicação com as áreas gestoras e todo o procedimento que ele utilizou para trazer a resposta para aquele cliente. Respaldando também a empresa, porque nós sabemos que nem sempre são cidadãos de bem que entram em contato. Tem os oportunistas também, então o ouvidor deve estar atento e respaldar também a instituição e a ele mesmo. Quanto aos prazos, o estabelecimento de prazo para resposta com o objetivo de solucionar as questões apresentadas pelo cliente consumidor e, quando necessário, negociar junto ao cliente a dilação do prazo de resposta. Então, no banco, por exemplo, usando o exemplo do banco, o prazo é de 10 dias corridos, né, pelo Banco Central. O banco normalmente utiliza como prazo de resposta 5 dias úteis, justamente para que, nos casos de maior criticidade, ele possa possa negociar com o cliente a dilação deste, sempre com a transparência e trazendo a resposta para o reclamante. Então, a resposta conclusiva da demanda ela deve constar a data do recebimento, a data da resposta, o nome do reclamante e solicitante, endereço, telefone, e-mail, proveniência da demanda, área envolvida, né, a área gestora, é de suma importância, resumo da situação apresentada e a resposta conclusiva. Essa resposta pode ser um pleito atendido ou não, né? O ouvidor ele trabalha muito com a transparência. Então, o cliente entra em contato com a ouvidoria achando que vai solucionar o problema dele. Porém, o ouvidor ele tem que agir de forma ética também diante das normas e legislações. Então, nem sempre a resposta para esse cliente cidadão vai ser uma afirmativa, vai ser um sim. Ele pode receber um não também, o qual será justificado. Agora, quanto ao decálogo do ouvidor, então, ao receber uma reclamação, evitar conclusões intuitivas e precipitadas. Nós vemos muitas pessoas que usam do achismo, né? Então, na verdade, é necessário ouvir o cliente para entender
e aí sim demandar com as áreas para trazer a solução para esse cliente. Agir com modéstia e sem vaidade, aprender a ser humilde, ter autoridade para ser acreditado, ser livre para agir com isenção, não aceitar a intromissão de ninguém, ser honesto e ter vida pessoal correta, ter coragem para decidir, ser competente para ser respeitado e acreditar piamente que seu papel de representante do cidadão comum. Então, é importante também manter o sigilo das informações. Tem muitos casos que os colaboradores entram no ônibus ou no metrô e comentam algum processo, algum dado do cliente, né? Isso não pode ocorrer. O ouvidor sempre tem que manter a ética, e também não é porque é um amigo que vai contar uma situação para ele. Então, é de suma importância esse sigilo. Então, diante disso, né, encerro a apresentação com a frase de Aristóteles, né, o grande filósofo: a virtude moral, ela é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole e corajosos ao praticarmos atos de bravura.